Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, bem de saúde, também os seus familiares. Eu agradeço a cada um que esteja agora conosco, ainda permanece, né, com essa disciplina, participando. Isso é muito importante para cada um de nós, especialmente nós, professores do FRS. Então vamos começar a falar um pouco agora nessa quarta semana sobre preservação e conservação de documentos, que é efetivamente, né, o que nós vamos começar a enxergar daqui para frente como sendo o carro-chefe, ou a base, né, da nossa linha de raciocínio, para que assim a gente consiga mais adiante compreender como a gente pode atuar nesse setor, que é um setor tão pouco valorizado hoje no nosso campo profissional, que assim a gente fala, mas nas instituições, nas empresas, nas organizações públicas e privadas. Então vamos falar um pouquinho sobre preservação. Pense agora comigo e assim eu vou te dar 5 segundos. O que você acha que seja preservação? E aí? O que será preservação? Vamos começar a definir juntos? Eu acho que é bom, né? Vamos lá. Preservação, segundo o Arquivo Nacional, em 2000, para a gente ter uma ideia que há 20 anos atrás, né, a gente tem essa visão. Então vamos ver como é que é a definição do Arquivo Nacional. Ele diz assim: prevenção da deterioração, não é deteriorização, tá, gente? É muito importante de lembrar que esse termo é deterioração, tá? E danos em documentos, por meio de adequado controle ambiental e ou tratamento físico e ou químico. O Arquivo Nacional iniciou uma reflexão nesse sentido. A gente ainda não tem uma profundidade nessa terminologia, né? Ou seja, nessa definição que o Arquivo Nacional fez. Então vamos enxergar o que outros autores vão falar sobre o que é preservação, para que aí a gente consiga fazer uma relação entre esses autores. Casares, também no mesmo ano, começa a trazer uma definição um pouco mais profunda do que vem a ser preservação. Ele diz assim: é um conjunto de medidas e estratégias de ordem administrativa, política e operacional que contribuem direta ou indiretamente para a preservação da integridade dos materiais. Vamos notar umas coisas que são muito importantes que a gente precisa verificar e refletir juntos nessa definição. Alguns termos nos chamam bastante atenção. Quais são eles? Estratégias, né? Então, ou seja, nós estamos pensando em estratégias que são de ordem o quê? Administrativa, política e operacional. Quando a gente vai falar sobre estratégia, a gente logo pensa o seguinte, que eu estou pensando em algo que eu vou fazer para mais adiante, futuramente, dentro de determinado tempo, com um conjunto de ações. Então, por exemplo, se eu estou jogando um jogo de xadrez, qual será a nossa estratégia? Né? O que eu vou fazer para ganhar, para alcançar a finalidade? Né? Alcançar o checkmate, né, do meu oponente. Serão algumas coisas, algumas jogadas que eu vou ter que fazer com o tempo, né, pensadas antes de serem jogadas. O que é pouco comum e pouco usual, principalmente aqui no Brasil, que nós acabamos por fazer ações mais imediatas, sem muito pensar nas estratégias. Isso acaba gerando um risco muito negativo, né? Tanto para a instituição, quanto também para o país, quanto as pessoas que ali se relacionam, quanto também aquelas que vão precisar daquelas informações e assim sucessivamente. Então, no âmbito da biblioteconomia e da arqueologia, a gente compreende a preservação com esse percurso estratégico inicialmente, né? A gente está pensando no antes. Mas vamos ver outros autores. Será que eles vão também concordar e ter uma mesma linha de pensamento? Conway, por exemplo, já em 1990. Vamos fazer uma diferença aí que são 10 anos antes. Olha a profundidade dessa definição. Vamos ler juntos. É uma atividade de administração e gerenciamento de recursos, compreendendo políticas, procedimentos e processos, que, aplicados de forma adequada, serão capazes de retardar a deterioração dos materiais e promover o acesso à informação, intensificando sua importância funcional.
Então, se a gente vai esmiuçar cada parte dessa definição, a gente vai começar a compreender que tem coisas semelhantes à definição de Casares, né? Então, vamos ler juntos. Vamos verificar juntos, na verdade. É uma atividade de administração. Se eu estou, então, administrando, eu estou pensando em coisas que envolvem, né, tudo aquilo que eu vou fazer, que são os nossos recursos. Né? Então, recursos humanos, recursos materiais, recursos logísticos, né? Recursos tecnológicos, recursos financeiros. E assim a gente coloca dentro, né, de um conjunto de ações aquilo que nós necessitamos realizar ou que nós vamos pensar em fazer para que alcance determinadas finalidades. E aí ele continua dizendo o seguinte, que também é gerenciamento de recursos, foi o que nós acabamos de dizer. Nós pensamos nos recursos, né, vamos administrar eles, mas também vamos gerenciá-los, na medida que a gente precisa que aqueles recursos utilizados ele alcance as suas finalidades propostas. Compreendendo políticas. Aí é um ponto que a gente precisa parar para prestar atenção. Política no sentido de quê? Não é de fazer política como a gente às vezes conhece, por exemplo, dentro do âmbito legislativo, do poder legislativo, né, onde a gente tem os deputados, senadores, sejam em qualquer âmbito que for, tanto os deputados municipais, distritais, federais e os senadores federais. Não é esse sentido. A política aqui é numa construção coletiva, né? Ou seja, aquilo ali vai ser construído coletivamente para que aí seja o nosso norte. Se nós definimos então algo junto, coletivamente, nós vamos seguir aquelas orientações que nós mesmos decidimos, que nós pactuamos. E isso vai, obviamente, materializar-se em documentos que para nós, principalmente dentro da nossa área de ciência da informação e da arqueologia, é substancial para o nosso trabalho, porque nos dará mais adiante uma efetividade e uma prolongabilidade, vamos dizer assim, ou seja, uma sustentabilidade das nossas ações. E aí nós teremos então normas, teremos instruções, teremos resoluções, teremos legislações, teremos qualquer tipo de instrumento legal, normativo, que vai dar sustentabilidade. Então pensem sempre nessa palavra. Quando nós estivermos falando sobre preservação, nós estaremos falando sobre política, estratégia e sustentabilidade. Não é sustentabilidade que nós estamos falando de ambiental, mas é sustentabilidade das ações, para que elas permaneçam sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Isso é muito importante. Bem como procedimentos e processos. Então, nós vamos gerenciar, compreender essas políticas, também como os procedimentos e os processos. E que tem que necessariamente ser aplicados de forma adequada. Eu não posso necessariamente pensar que eu, por exemplo, um administrador, vou colocar isso dentro da minha visão administrativa, que geralmente acaba sendo o quê? Menor custo, né, com menor tempo, com recursos mais pontuais e às vezes, em boa parte das situações, para o mundo da preservação, essa perspectiva é diferente. Por que é diferente, professor? Porque ela é dentro de uma condição, de uma estrutura mais efetiva e que precisa ter um pouco mais de investimento para que aquelas ações sejam efetivamente concluídas. Então vamos pensar na prática. Se eu tiver que, por exemplo, colocar um acervo de obras raras dentro de uma instituição, eu não posso colocar em qualquer lugar, que será a minha melhor relação custo-benefício. Ou nos reduzirá algum tipo de custo. Não. Por quê? Porque se eu preservar aquilo ali, estarei preservando a memória institucional. Se eu estou preservando a obra rara, estarei preservando um pouco da história da sociedade. Então isso tudo tem um valor que, em boa parte das situações, é imensurável. Então nós faremos o seguinte: o máximo que pudermos, dentro das nossas condições, também traçando uma relação de custo-benefício, para que tenhamos uma estrutura física adequada, uma uma iluminação, uma parte de acondicionamento, uma parte relacionada
ao controle de temperatura e umidade, né? Situações provocadas que podem ocorrer de emergência, tudo isso nós temos que antever, ou seja, nós teríamos que prever todas essas questões que podem desencadear riscos para a instituição e especialmente para esses acervos, sejam arquivísticos, sejam bibliográficos. E aí eles complementam dizendo assim, serão capazes de retardar. Isso a gente vai ver mais adiante, que é um princípio da preservação. A gente não preserva por si só, somente preservar, mas nós precisamos preservar aquilo que seja importante. E lá no outro princípio ele vai afirmar que a gente promove ações para retardar, não para garantir uma continuidade perpétua do suporte, que isso a gente jamais vai ter. Em algum momento aquele suporte vai se deteriorar. O máximo que a gente vai poder fazer é o quê? Retardar a deterioração desses materiais. E promover, aqui sim, né, a grande finalidade da preservação, o acesso à informação. Se eles estarem preservados, eu não tenho como dar acesso. Nós teremos um material que se danificou e danificou, consequentemente, as informações ali registradas. E isso, obviamente, acaba intensificando a importância daquele acervo para o âmbito da organização, né? Uma importância funcional. E aí, como nós nos referimos antes, nós temos princípios da preservação. Vamos ler um deles? A preservação não é um fim em si mesma. Então, pois só preserva-se para que as informações possam favorecer o resgate da memória, permitindo o exercício pleno da cidadania. Notem que há uma observação muito peculiar que está dentro dessa definição. Ela está ali numa mensagem mais subliminar, que a gente pode dizer o seguinte, que como a preservação não é um fim em si mesma, não é um fim em si mesma, a gente só preserva aquilo que seja relevante para a instituição, para a sociedade, para as pessoas, os produtores, pesquisadores e demais públicos que vão acabar utilizando aqueles documentos para qualquer fim. Então, no caso de um arquivo, por exemplo, como nós já vimos na disciplina de organização de materiais e arquivos, será para o quê? Para provar e testemunhar. Nos acervos bibliográficos, nós teremos algo que será utilizado também como um arquivo para a construção de uma educação, para a construção de novas políticas, para a formação em si do cidadão. Então, quanto mais ele lê, quanto mais ele se instrui, mais ele vai ter conhecimento de como as relações humanas se fazem, né, ao longo dos tempos. E os arquivos, quanto os acervos bibliográficos, têm esse papel também fundamental dentro da sociedade. Então, resumindo, nós não vamos preservar tudo o que a gente encontrar pela frente, dentro de um arquivo ou dentro de um acervo bibliográfico. Aqui, pessoal, é muito importante a gente fazer uma diferença. Nós só preservamos no âmbito dos acervos bibliográficos aqueles que são considerados obras raras. Então nós vamos ver mais adiante o que são essas obras raras. E a gente pode classificá-las como sendo esse patrimônio documental bibliográfico, ao qual nós citamos, né, nos slides anteriores sobre patrimônio cultural. E agora, no âmbito dos arquivos também, nós teremos efetivamente para aqueles considerados como arquivos permanentes. Então, nos arquivos está para arquivos permanentes e nos acervos bibliográficos está para obras raras. São esses tipos de acervos que nós realizaremos as nossas ações de preservação, as estratégias, construção de políticas, para que assim a gente consiga preservar o máximo que pudermos e assim a gente vai para o nosso próximo princípio, que é não a perpetuação do bem cultural, mas como uma forma de retardar o seu processo. Então a gente percebe que nós não vamos realizar uma perpetuação daquele bem cultural. O que nós estamos falando em relação a isso? É que o suporte em algum momento vai se deteriorar. Né? A gente pode passar a informação e a forma documental ao qual se apresenta para outro
outro suporte que, nesse caso, provavelmente será um suporte digital. Lembrem lá, então, na disciplina de organização de materiais e arquivos. Então, nós temos, no âmbito dos arquivos desse sentido, nos acervos bibliográficos, em relação às obras raras, o mesmo sentido, ou seja, nós não realizaremos a perpetuação daquele suporte, mas em si da informação que está ali registrada, né, a conexão que ela tem com a forma documental qual ela apresenta. Então, vamos sempre lembrar disso. Isso é um dos princípios da preservação. Não vamos descabelar, né? Não vamos nos preocupar excessivamente com a questão do suporte, em si com os métodos que nós utilizaremos em decorrência da obsolescência desses suportes, para que a gente consiga realizar uma preservação digital. E hoje é muito em voga isso, a preservação digital, como sendo esses mecanismos, né, que nós possibilitaremos utilizar estratégias de preservação digital para que aí então a gente consiga migrar suportes de forma regular, né, e constante ao longo dos tempos. Então, teve obsolescência de suporte, começa a se ter obsolescência de suporte, a gente migra para o outro e assim sucessivamente com o tempo, sem, obviamente, perder o que? A autenticidade e confiabilidade daquelas informações registradas. Então, outro princípio muito importante é que a preservação possa ser incentivada. O incentivo dela é fundamental para o nosso trabalho que nós realizamos dentro dos arquivos ou dentro das bibliotecas. Para que haja sustentabilidade nas ações, ou seja, sem a gente incentivar, sem a gente orientar as pessoas e a gente, né, está amparado por essas políticas, nós não temos como dar sustentabilidade, prover uma continuidade dessas ações ao longo dos tempos, prolongando, obviamente, a vida dos acervos. Não é dos suportes, mas dos suportes analógicos, mas é dos acervos. É imprescindível que haja também uma ampla divulgação, isso é o nosso próximo princípio, né? De uma política de preservação dentro das instituições, aumentando a consciência de cada profissional como agente de preservação. Então, se a gente está aumentando, né, a vida, ou melhor, a gente está aumentando as nossas ações para que consigamos então alcançar de forma mais consciente a mente das pessoas, será fundamental para a finalidade da preservação, para que assim a gente consiga ter pessoas que vão agir a favor desse processo que é fundamental para as nossas instituições e para nós profissionais, né, que obviamente vamos querer que essas informações se preservem, né, ao longo do tempo, que sejam preservadas também por aqueles agentes que são os produtores da informação. A instituição deve fornecer condições físicas e humanas adequadas para os acervos, para que os acervos possam ser preservados de forma sustentável. Então não adianta nada a gente colocar algumas pessoas dentro de um depósito qualquer e achar que nós estaremos realizando preservação. Não. Nós teremos que pensar nas condições físicas adequadas, tanto para o alcance dessas finalidades, como também para que as pessoas se sintam bem trabalhando, né? Nós teremos um ambiente adequado e diferenciado tanto para a guarda, né, uma guarda efetiva, como para trabalho, processamento técnico. Então a gente vai ver mais adiante, por exemplo, que nós temos ambientes com climatização específica para a parte de preservação, que é o nosso espaço físico de armazenamento, como nós teremos também ambientes de climatização e proteção para o trabalho de processamento, ou seja, técnico, aquele trabalho de classificação, de organização em si que a gente realiza tanto na parte de arquivos quanto na parte de bibliotecas. E, obviamente, né, a gente precisa oferecer isso, né, cadeiras adequadas, computadores adequados e avançados, não é qualquer computador, não é o lixo que a gente pega de outra unidade ou aquele que ficou defasado a gente manda para o arquivo ou para a biblioteca, não é assim. Nós lidamos com informação, então necessitamos de aparelhagem adequada para tratar essas informações. Isso é muito importante nós relembrarmos que hoje, na atualidade, nós temos agora uma preocupação muito vertente. E assim a gente observa bastante nesse período de
enfrentamento, né, de condições diferenciadas que nós estamos realizando, nós estamos passando, que estamos utilizando bastante documentos digitais, né? O nosso mundo virtual está sendo mais ainda intensificado com esse período e provavelmente ele vai ser intensificado ao longo dos tempos para adiante. Então, nós necessitamos pensar ações específicas, né, para esse momento, ou melhor, para esse tipo de ação mais vinculada ao meio virtual, e assim nós necessitaremos, obviamente, de recursos adequados para atender essas demandas. Então, nós teremos bastante informações sendo produzidas, acumuladas, né, no âmbito virtual, e nós necessitamos de computadores adequados, de pessoas que tenham técnicas, né, também para utilizar e mexer e realizar outras ações no âmbito digital e também estabelecer mecanismos de política para a gestão e preservação desses documentos digitais. Então, tem alguns aspectos da preservação que vale a pena a gente comentar. Por exemplo, ela deve ser gerenciada por especialistas, mas compreendida e apoiada por todos da instituição. Nós precisamos que elas sejam gerenciadas por especialistas. E quem são esses, né? É o pessoal da área de arqueologia, o pessoal da área da biblioteconomia, o pessoal da área de TI, né? Aqueles que dominam de alguma forma conhecimentos da administração, né? Também aqueles que dominam de alguma forma, como por exemplo os engenheiros, arquitetos, que se a gente tiver que falar sobre um espaço de armazenamento, nós teremos que conversar com esses especialistas. Então, como nós já dizemos, né, cada macaco seu galho, ou seja, a gente tem um papel fundamental para cada pessoa. E cada pessoa tem um propósito, né, um objetivo dentro da instituição, em virtude do que? Das suas especialidades. E ela, obviamente, como nós nos referimos antes, a gente precisa conscientizar as pessoas para que elas compreendam o processo de preservação que ocorre e ocorrerá ao longo dos séculos dentro da instituição ou durante quando ela estiver sendo ainda desenvolvida suas atividades. E também apoiada por todas essas pessoas. Não pode ser apoiada especificamente, por exemplo, somente pela equipe técnica, né? A gente precisa também ter o apoio de quem? Das lideranças, principalmente, das chefias, da alta administração, e são aqueles que, se a gente garantir uma força, né, institucional, em virtude da relevância disso para a instituição, nós, né, praticamente realizaremos uma política mais efetiva. Construiremos ações que fornecerão uma sustentabilidade mais adequada. Outro aspecto muito importante é a missão da preservação é garantir que o documento tenha sua materialidade e funcionalidade resguardados pelo maior tempo possível. E isso a gente vai perceber também no meio digital, pessoal, né? Ou seja, nesse âmbito virtual que a gente fala, ou digital, né? Conforme a necessidade, a gente vai observar bastante essa preocupação. Que se a gente migrou, estamos realizando agora a preservação digital, eu preciso que a forma documental ao qual se apresenta aquele conteúdo possam estar efetivamente sem ser alterados, né? Se a gente sofre alteração, eu perco o quê? A autenticidade e confiabilidade daqueles documentos. E assim é definido também, por exemplo, por vários órgãos, né, da Administração Pública Federal, como um deles que é o Conselho Nacional de Arquivos, por meio da sua Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos. Ela vai interferir justamente nisso, no sentido de propor recomendações para a elaboração de sistemas informatizados de gerenciamento arquivístico de documentos, por exemplo, né? Isso é um caso. Nós teremos outros casos relacionados também ao campo da biblioteconomia. E também nós trabalharemos com softwares, né? Para que assim a gente consiga adequar o melhor ambiente, sem que aquele usuário ou aquele produtor faça edições quando o documento estiver concluído. Isso tudo nos carece bastante de muitas informações. E aí a gente começa a perceber o tanto que é importante, principalmente nesse período, né, que nós já citamos anteriormente, de produção desenfreada de documentos digitais.
Então nós estamos falando bastante de documento digital, né? Mas tem um catatal ainda de documentos que nós consideramos em suporte analógico, que nós provavelmente iremos tratá-los, né, e preservá-los. Então também para principalmente para o suporte analógico, nós teremos também a mesma preocupação. Nós precisamos garantir a sua materialidade e a sua funcionalidade pelo período que for necessário ou o máximo de tempo possível, né? Corroborando com aquele princípio que nós falamos anteriormente. Então, o conceito de preservação começou a tomar forma, possivelmente devido a fatores relacionados a grandes desastres naturais. Nossa preocupação ela ocorreu quando nós percebemos que estávamos perdendo nesses acervos. Como nós citamos, por exemplo, lá no conteúdo sobre a história da destruição da memória registrada, que a gente percebe que, em virtude de incêndios, enchentes, destruições gerais, a gente perdeu e vai continuar perdendo se a gente não fizer alguma coisa, né? Então, ao longo do tempo, nós começamos a despertar um pouco a nossa atenção para que isso não ocorra, né? A gente consiga controlar isso de forma mais antecipada. Não podemos mais lidar com as coisas como a gente costuma dizer, apagando incêndio, né? Então isso não pode ser mais nosso tipo de atitude. Então a crise do papel ácido, causada pela natureza ácida dos papéis produzidos a partir de 1850, provocou uma tomada de consciência, uma mudança de mentalidade. Então, a gente percebe que há uma mudança de mentalidade em virtude do que? Dessa fragilidade do suporte. A gente percebeu, em virtude disso, dessa acidificação, nós estávamos perdendo as informações ali registradas. Então tivemos que pensar numa mudança, né, de suporte. E hoje nós temos um suporte mais básico, né, com menos acidez, que ele pode, pensando assim, né, se manter mais preservado, intacto a sua estrutura física ao longo dos tempos. Então, aspectos da preservação, né, deve ser entendido como uma atividade multidisciplinar. A gente tem que perceber que é uma atividade que envolve várias disciplinas, várias áreas do conhecimento humano. Nós citamos antes também que e tem que ser gerenciada, né, ou seja, desenvolvida por esses especialistas. Não é qualquer especialista, a gente inclusive tem que compreender o impacto disso para os documentos. Não basta entender, por exemplo, como é que tem que ser um prédio. A gente tem que saber o tanto que aquele prédio pode influenciar na preservação do documento. E aquelas condições que nós utilizaremos não serão as mesmas, por exemplo, para as condições humanas, né, ao qual nós estaremos realizando alguma atividade. Nós citaremos isso mais adiante, né, as divergências que há em relação à climatização, controle de temperatura e umidade, né, que isso envolve a qualidade do ar, né, a questão relacionada à iluminação, a questão do isolamento, né, tudo isso envolve questões de cunho técnico que a gente precisa dominar, né. Então, responsável pela gestão e administração de recursos financeiros, humanos e materiais dedicados a garantir a integridade física dos suportes, aumentando sua durabilidade e acesso às gerações futuras. Nós já citamos isso, né? E assim a gente começa a perceber o tanto que é importante, né? Nós temos esses recursos adequados para garantirmos a manutenção desse suporte ao longo dos tempos. Então, também como função de suas ações diretas e indiretas sobre o acervo e o ambiente que o contém, cujo objetivo visa garantir o mínimo de alterações físicas e químicas ao longo da sua existência. Esse é um tópico muito importante para a gente fazer uma pequena reflexão. A gente tem uma necessidade, talvez isso é do ser humano, de querer restaurar as coisas, né? Tudo que nós encontramos. E antigamente, inclusive, a gente colocava até durex, né, nos nossos gibis, a gente ia colocar isso nos cadernos que rasgavam a folha, né, os livrinhos de colégio, a gente plastificava, isso não pode, né? Então são ações que a gente começa a perceber que podem alterar o documento. E assim altera o que? A autenticidade e a confiabilidade dele. Aquelas informações têm que se manter preservadas dentro daquela forma documental qual ela foi produzida originalmente, né? Então, a gente não pode realizar alterações mesmo que
a gente acha bonitinho, né? E a gente faz com coisas da nossa casa, mas a gente não pode fazer isso no âmbito institucional. Então, por isso que a gente tem que desenvolver ações diretas e indiretas, né? E em relação tanto ao acervo quanto ao ambiente, que, cujo objetivo é garantir o mínimo dessas alterações. Então, para que a gente não altere em virtude de, por exemplo, de alguma situação de emergência que possa ter ocorrido dentro da nossa instituição, como alagamento, isso ele vai sofrer alguma alteração química, né, para que a gente consiga resgatar o conteúdo que está ali registrado num determinado suporte. Então a gente vai fazer o mínimo possível. E é importante que a gente pense no antes. Então, vamos aqui dar uma parada e pensar juntos, tá, pessoal? Nós já estamos falando sobre preservação. Então, preservar no âmbito dos acervos documentais é algo do antes. Então, pensem comigo. É algo que nós fazemos antes. Então, o que que nós fazemos, por exemplo, antes da gente sair de casa? A gente tem que pensar, aqueles, claro, né, que, que se organizam para sair. Eu tenho que, por exemplo, saber qual é a temperatura que vai estar ao longo do dia, se vai chover, né? Se eu preciso levar uma roupa mais quente ou mais fria, né? Que me aqueça mais, ou que não me aqueça tanto, porque vai estar calor. Eu tenho que pensar no horário, por exemplo, que eu vou ou sair de carro ou pegar um ônibus. Eu tenho que verificar se eu tenho recurso para fazer isso, né? Eu tenho que verificar, por exemplo, as coisas que eu preciso levar para o trabalho. Se eu vou passar o dia inteiro fora, eu tenho que levar uma marmita se eu não tiver recurso financeiro suficiente, né, para comer fora, e assim sucessivamente. São coisas da nossa vida, que nós chamamos de quê? De um simples planejamento. É o que nós fazemos antes. Para o âmbito da preservação, nós estamos pensando então no antes. É aquilo que nós faremos antes da gente realizar efetivamente a manutenção, que mais adiante a gente vai ver o que é manutenção, né? Colocar em prática aquilo que nós planejamos e desenvolvemos, né? Ou seja, pensamos em fazer no âmbito da preservação. Então, passamos adiante. Bom, finalizando então esse tópico sobre preservação, a gente vai dizer que então ele é o antes e o que é o depois. O que é a execução da preservação? Pensem comigo, já está lá na tela. Conservação. Ela vai ser o que? A operacionalização da preservação. Nós colocaremos então a preservação para ser efetivada. Ou seja, a gente vai executar a preservação, que é nada menos a conservação seja o que? O ato de promover a preservação. A gente promove. Aqui também está compreendido, né, no que o Arquivo Nacional nos coloca, como se na restauração dos documentos. Aqui a gente faz um pequeno adendo, né? A gente não necessariamente vai mexer com restauração, exceto nos casos que a gente não conseguiu fazer isso. Ou que o próprio suporte, em virtude do que? Dos seus elementos químicos e daquilo que foi em decorrência do tempo, gerou no suporte que a gente possa realizar algum reparo ou alguma restauração. Então, para compreensão, nós vamos perceber que a conservação ela tem duas terminologias muito comuns que são utilizadas hoje dentro do nosso campo profissional. A primeira delas é o que? Conservação preventiva. Então, quando a gente fala prevenção, nós estamos falando em preservação. Então, se a conservação ela tem no seu amparo inicial ações de preservação, a gente pode dizer que seja o quê? Uma conservação preventiva, né? Porque ela está adequa o seu ambiente para retardar os efeitos. E isso a gente precisa planejar. Não é o simples fato da gente fazer. Vamos fazer a toque de caixa, né? Fazer de qualquer jeito? Não, fazer de qualquer jeito não, a gente tem que pensar, né, que ao longo desses tempos a gente vai ter que desenvolver ações para que a gente consiga conservar o acervo, com essas medidas de que, como um todo, de preservação. E a conservação corretiva é a correção dessas coisas que foram se deteriorando, suportes que foram sendo deteriorados.
e o máximo possível no sentido de que a gente não vai alterar a confiabilidade e a autenticidade daqueles documentos. A gente não pode alterar a sua forma nem formato original. Alterando isso, nós teremos então uma quebra que nós chamamos de autenticidade e confiabilidade. Bom, pessoal, então era isso, né? A gente agradece a participação, fica as referências para os nossos queridos alunos. O Arquivo Nacional, Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, como fazer conservação preventiva em arquivos e bibliotecas, Caçares, o Paul Conway. Esse é um documento que está lá como referência. O Paul Conway, na verdade, foi citado e a gente fez uma tradução dessa obra e que está em um dos cadernos de conservação preventiva em arquivos e bibliotecas, que é o CPBA. Vocês vão verificar isso dentro da semana e está como referência. Nós vamos deixar também essa referência para vocês e algumas outras referências que a gente colocou para a gente compreender o nosso trabalho de hoje, de reflexão. Então a gente agradece a participação de cada um. Fiquem com Deus, um beijo a todos e até semana que vem.